temos uma entrevista importante agora para falar sobre os impactos na indústria brasileira por essa tarifa, essa ameaça de Donald Trump de impor aí um imposto de 50% ao Brasil. E a gente conversa com o Flávio Roscoe, que é presidente da FIEM, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Presidente, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado por ter aberto um espaço na agenda para a gente conversar aqui com os nossos telespectadores nesse sábado. Primeiro, eu gostaria de saber a avaliação do senhor a respeito dessa ameaça de Donald Trump e se o senhor acredita que há uma abertura para um diálogo e, eventualmente, um recuo. Boa tarde, Uribe. Eu que agradeço aqui a oportunidade de esclarecer, em parte, para os ouvintes aí, telespectadores da CNN, nesse importante momento econômico brasileiro. A tarifa de 50% é algo inusitado na nossa história, na relação comercial bilateral entre Brasil e Estados Unidos, uma relação que já dura 200 anos, economias complementares. Então, várias das nossas empresas têm atividades aqui nos Estados Unidos e, ao longo dos anos, investimentos americanos significativos no Brasil consolidaram essas relações de troca, né, de comércio. Então, nós tanto compramos matérias-primas americanas como vendemos produtos manufaturados. A importância dessa relação de comércio com os Estados Unidos está principalmente na indústria. Os Estados Unidos é o principal destino das exportações manufaturadas brasileiras, daquelas que agregam o valor do trabalho do brasileiro e a tecnologia e a inovação da indústria brasileira. Então, na nossa leitura, é muito importante um diálogo e nós acreditamos muito na capacidade de diálogo. Acho que é momento de muita calma. No nosso entendimento, nós não devemos retalhar, porque as consequências serão péssimas para o Brasil. E a minha preocupação, e a preocupação dentro da Federação das Indústrias, é que o Brasil, ao tomar uma postura muito agressiva contra os Estados Unidos, ele pode, nesse caso, ser usado de exemplo, já que, conforme o Américo bem explicitou, a União Europeia tem uma força muito maior que a do Brasil e o México tem uma dependência maior que o Brasil. Então, eventualmente, usar um país como o Brasil para implementar a política dele e dos Estados Unidos para os outros países, dizendo que, olha o exemplo do Brasil, o Brasil não seguiu na mesa de negociação ou retaliou, o nosso comportamento é esse. A minha preocupação é que o Brasil não tem a força, por exemplo, que a China teve, e mesmo a China sentou na mesa de negociação e reviu lá suas tarifas e sua política de reciprocidade. Presidente, a gente tem visto o vice-presidente Geraldo Alckmin abrindo este grupo de empresariado na tentativa de fazer uma mediação. O senhor vê que é um clima que nós temos de uma oposição ferrenha entre Lula e Donald Trump que não conversam entre si. Seria o caso de ter pelo menos algum negociador que fosse neutro, alguém que pudesse representar as indústrias do país ou setor econômico para capitanear esse processo? Eu acho que o vice-presidente é a pessoa ideal para conduzir esse processo, né? Ele é um homem politicamente já bastante experimentado, ponderado, e eu acredito muito na sua capacidade de negociação. É claro que sempre a voz que será ouvida, no final das contas, será do presidente da República. Então, acho que é hora de baixar o tom, né, e deixar que as negociações entrem em curso, né? E acredito que o vice-presidente pode sim conduzir esse processo com muita eficiência, porque ele é muito relevante para o Brasil. As conexões entre a economia americana e a economia brasileira, elas não estão apenas no fluxo comercial. Existem aí, os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil, né? Então existem aí uma série de ligações que eu diria são até mesmo centenárias, né? Nós temos algumas ligações que ultrapassam aí, a virada do século. Presidente, o senhor observa nesse momento quais setores podem ser os mais afetados caso, a partir do dia 1º de agosto, essa tarifa seja tirada do papel?
Olha, nós temos aí o setor do café, né, que é um item relevante, mas que é o que menos nos preocupa, apesar não por não ser da indústria, mas porque há uma demanda hoje no mercado mundial aquecida para o café. Então, apesar dos Estados Unidos ser o grande destino das nossas exportações, o mundo inteiro hoje vive uma escassez de café. Então, eu acredito que o café venha a sofrer menos. Claro que vai haver algum impacto no curto prazo. Mas, por exemplo, os produtos de aço ligados ao aço, como ferroligas, ferro-gusa, que são produtos muito exportados pelos Estados Unidos, prioritariamente por Minas Gerais, vão sofrer muito. Eu recebi ligações de industriais no dia de ontem, dizendo que já planejam ali férias coletivas na semana que vem, empresas que produzem 100% para os Estados Unidos. Também o segmento de aço vai sofrer. Acredito que parte da nossa indústria aeronáutica, né, com um grande impacto na Embraer, e em vários outros segmentos também nós temos uma participação relevante dos produtos manufaturados para a indústria americana. É muito importante também observar, Uribe, que, na verdade, mesmo que empresários americanos entrem na justiça, o primeiro impacto é a parada do fluxo, né? Porque o que eu tenho conversado com os industriais que têm forte fluxo de exportação para os Estados Unidos é que os embarques de agosto ainda estão mantidos, porque não tem como suprir de outro lugar, os navios já estão vindo. Então, julho e agosto os embarques estão mantidos, mas a partir de setembro, todas as ordens estão suspensas por parte dos compradores americanos. É um cenário bastante tenebroso se realmente essa tarifa for cobrada. Nós conversamos com Flávio Rosco, que é presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, um dos principais nomes da indústria brasileira e que tem uma ascendência muito grande sobre o setor e conversa muito bem com a classe política. Flávio, muito obrigado pela presença no Agora CNN, espaço sempre aberto para você. Muito obrigado, Uribe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Meu também. Um ótimo sábado para o senhor.